Olá, eu sou o António Tadeia e estou aqui para vos falar de alguns dos jogos desta semana na Liga dos Campeões. Já na terça-feira joga-se a segunda mão da eliminatória entre Chelsea e Futebol Clube do Porto. Defrontam-se o quinto classificado da Premier League, a 1 ponto da zona de qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, e o segundo da Liga Portuguesa, que está a 6 pontos do líder. O jogo decorrerá em Sevilha, onde também se disputou a primeira mão, e o Chelsea vem com 2 golos de vantagem, fruto da vitória por 2-0 na semana passada. O Chelsea nunca foi eliminado depois de ganhar fora, porque foi isso que contou, o jogo da primeira mão de uma eliminatória europeia. Até aqui, soma 13 apuramentos em 13 ocasiões. E 2 dessas ocasiões tiveram vitórias por 2-0 na primeira mão. Foi em 2003, frente ao Zielina, e o Chelsea ganhou por 3-0 o segundo jogo. E em 2011, frente ao FC Copenhagen, em que o Chelsea empatou a 0 depois na segunda mão. Já o Futebol Clube do Porto conseguiu reverter uma de 8 eliminatórias europeias, nas quais perdeu a primeira mão em casa. Aconteceu na Taça UEFA de 2003, quando, depois de perder por 1-0 em casa com o Panathinaikos, os portistas foram ganhar por 2-0 à Grécia. Essa eliminatória ficou célebre porque, a meio, José Mourinho disse: isto ainda não acabou. Em 2 dessas 8 eliminatórias em que perdeu a primeira mão em casa, o Futebol Clube do Porto foi mesmo derrotado por 2-0. Aconteceu em 71, frente ao FC Nantes, e foi empatar a 1 bola à França, e em 2017 contra a Juventus, e perdeu depois por 1-0 em Turim. O Chelsea só perdeu um dos 17 jogos sob as ordens de Thomas Tuchel. Soma 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, os tais 5-2, contra o West Bromwich Albion antes do jogo da primeira mão. Esse seria um resultado que serviria na perfeição ao Futebol Clube do Porto. O que não serve será a repetição, por exemplo, dos 4-1 com que o Chelsea aviou o Crystal Palace no último fim de semana. Nesse jogo, Tuchel trocou 3 jogadores do 11 que tinha defrontado o Futebol Clube do Porto. Saíram Christensen, James e Werner para entrarem Zouma, Hudson-Odoi e Pulisic. No mesmo período em que Tuchel tem estado à frente do Chelsea, o Porto também fez 17 jogos. Ganhou 9, empatou 5 e perdeu 3 contra o Chelsea, a Juventus e o Sporting Clube Braga. No fim de semana, a equipa portista ganhou ao Tondela por 2-0 e também Sérgio Conceição trocou 3 jogadores do 11 que tinha jogado nas provas europeias. Saíram Mbemba, Marega e Luís Dias para entrarem Diogo Leite, Evanilson e Tony Martínez. Este pode vir a ser um jogo com golos, pois o Porto sabe que precisa de pelo menos 2 para levar a eliminatória para prolongamento, e o Chelsea sabe que marcando 1 obriga os portistas a fazer 3. Nos últimos 10 jogos, o Futebol Clube do Porto marcou 2 golos em 8. Ficou a 0 nos outros 2, contra o Sporting e o Chelsea. No entanto, só por 4 vezes a equipa de Sérgio Conceição não sofreu golos nesse período. Aconteceu contra o Tondela, o Paços de Ferreira, o Gil Vicente e o Sporting. Por isso mesmo, 5 dos últimos 10 jogos do Futebol Clube do Porto acabaram acima dos 2,5 golos. O Chelsea é muito mais comedido e, além de ter 8 balizas virgens nos últimos 10 jogos, só 2 desses desafios acabaram acima dos 2,5 golos. Aspecto interessante a este respeito é que todos os jogos de Thomas Tuchel nas segundas mãos de provas europeias acabaram com diferença de pelo menos 2 golos entre as equipas. A equipa dele ganhou 3 e perdeu 2. O vencedor da eliminatória entre o Futebol Clube do Porto e o Chelsea defrontará nas meias finais o ganhador do jogo entre Liverpool e Real Madrid. Em campo estarão o 6º classificado da Liga Inglesa, o Liverpool, que vai a 3 pontos de uma posição de qualificação para a próxima Liga dos Campeões, e o 2º da Liga Espanhola, que ainda neste fim de semana reduziu para 1 ponto a diferença relativamente ao líder. Na primeira mão, o Real Madrid ganhou por 3-1, mostrando mais uma vez que é equipa para jogos grandes. Esta época, antes de ganhar ao Liverpool, a equipa de Zinedine Zidane já tinha ganho por 2 vezes à Atalanta, 2 vezes ao Inter de Milão, 1 vez ao Atlético de Madrid, com um empate no outro jogo, 1 vez ao Sevilha e 2 vezes ao Futebol Clube Barcelona. A última vitória sobre os catalães ocorreu precisamente no último fim de semana por 2-1 e relançou a Liga Espanhola. O Real Madrid vem com 6 vitórias consecutivas desde o empate a 1 bola contra o Atlético de Madrid e já não perde há 14 jogos. Por sua vez, nos últimos 14 confrontos, o Liverpool perdeu 7 vezes. A ilustrar ainda melhor o favoritismo espanhol, é preciso dizer que o Real Madrid ganhou os últimos 4 confrontos entre ambos. Impuseram-se os merengues por 3-0 e 1-0 na fase de grupos de 2014, por 3-1
na final da Liga dos Campeões de 2018 e por 3-1 agora na primeira mão desta eliminatória. No fim de semana, ambos obtiveram o mesmo resultado e em casa. O Real Madrid ganhou por 2-1 ao Barcelona e o Liverpool venceu por 2-1 o Aston Villa. Os jogos de fim de semana foram um reforço da tendência para que ambas as equipas marquem. No caso do Real Madrid, isso sucedeu em 7 dos últimos 8 jogos, sendo a exceção o 2-0 ao Eibar em partida da Liga Espanhola. O Real Madrid não fica a zeros desde o dia 9 de janeiro, quando empatou com o Osasuna no relvado gelado de Pamplona. Desde aí, no entanto, só manteve 5 balizas virgens em 17 jogos. O Liverpool, por sua vez, há 5 jogos consecutivos que faz sempre golos e nos últimos 2 até viu ambas as equipas marcarem. Antes disso, no entanto, a equipa de Jürgen Klopp tinha passado por 8 jogos consecutivos em que só uma das equipas fez golos. E pronto, estas foram as minhas antevisões para os jogos desta semana. Brevemente estarei de volta com mais estatísticas.